Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Olá, tudo bom? Opa, como que foi aí o dia de vocês? Tudo certo? Oi, Suavers. Perfeito, então vamos estar iniciando hoje a aula aqui, né? O assunto tá começando a funilar, né? Ficar pouca coisa. Estamos acabando aí já já o estágio inicial do nosso curso, falta pouco. Aí eu vou trazer aqui umas ideias resumidas das últimas aulas, né? Hoje falando de história da magia. Mas que bom aí que vocês estão bem. Como que você tá aí, Johnny? Tá conseguindo ouvir? Sim, tô conseguindo, tô ouvindo daqui, tô bem, professor. Tá perfeito, Tô, então. tô pensando aqui. Perfeito, então todos bem, vamos iniciar bem a aula. Hoje eu tô meio zen assim. Melhorei finalmente, acho que hoje eu melhorei 100% agora da vacina. Esses dias eu tinha Uhum. melhorado assim, mas ainda tava um pouco braço doído, chato assim, né? Hoje parece que foi de vez, tô tranquilo. Aí vamos que vamos então iniciar aí as aulas. Estamos terminando, né? Já estamos aqui terça-feirazinha, história da magia, pouco conteúdo hoje também. Mas vamos lá caprichar nas informações. Se tiver qualquer dúvida, podem estar perguntando por chat, por áudio, o que vocês acharem melhor, tá? Então eu vou compartilhar a tela aqui, vou estar perguntando se vocês estão conseguindo enxergar. Tá dando pra ver aqui? Tá. Ó, perfeito então. Vamos lá então, né? Como sempre, né, deixei um textinho breve ali pra gente estar iniciando a aula, né? Pra estar falando sobre esse textinho breve aí que tá na frente, né? E, bom, né? Quando falamos aqui hoje da aula, a gente vai estar trazendo um conteúdo, né? Da magia presente na nossa filosofia e cultura de modo geral, né? Então, vou dar uma recapitulada aí mais pra frente, né? E quando falamos dessa magia presente, né, hoje na nossa cultura, a gente está falando aqui da neomagia, né? Que hoje a gente vai estar abordando praticamente tudo aquilo presente na nossa era atual, né, da sociedade, a qual se refere sobre magia, né? Pois a neomagia, ela se refere a uma das formas mais refinadas das ideias místicas, né? Nos tempos atuais. Então, por essa razão, a gente traz muito esse conceito do caoísmo, e até algumas outras egrégoras mais atuais, inclusive o que nomeia o nosso curso, né? Mas bom, deixei escrito aqui no slide, como vocês podem ver, uma frasezinha, né? Com a ideia da magia diluída na nossa cultura, a queda da igreja em diversos países, temos uma evolução dentro da magia e novas ideias surgindo para o que chamamos de neomagia, né? Então vamos de forma resumida recapitular a última aula, né? Hoje estou com a língua presa, parece que é do dia. Bom, o que a gente falou basicamente então ao longo do curso inteiro, né? Hoje é bem interessante a gente estar fazendo essa recapitulação aqui, só que não tão resumida quanto sempre eu faço, porque a gente consegue aqui estar trabalhando de um jeitinho melhor, né? Trabalhando desde a ideia de como que ela surgiu até onde chegou para estar falando da magia na nossa sociedade atual, né? Dessa diluição aí que a gente tem hoje. Então vamos lá, recapitulando. Como que começou basicamente a parada? Vocês devem estar lembrando agora, puxando lá na memória, que Mesopotâmia. foi aí que tá, não foi na Mesopotâmia exatamente, aí foi onde refinou a primeira. Foi no mundo todo, lembra? Animal, hominal, aquela coisa lá do homem começar a interpretar a natureza, começar a olhar Uhum. para a natureza de outra forma, daí sim chega nesse ponto que você falou. Fico até feliz que lembrou, foi por Essa aí eu não pouco. esqueci. Aí depois foi Então, pro Egito, daí aí depois foi Egito, pra Grécia, Europa. foi tomando corpo, foi evoluindo a coisa. Chegou um lado ali que basicamente a Europa inteira tinha contato com esse tipo de prática, né? Cada um de uma forma, uma vertente. Chegou lá pro povo nórdico isso, né? A qual estava em conflito, porque começou a surgir a igreja. Quando surgiu a igreja começou a dominar basicamente a Europa toda, começou a morrer toda essa ideologia, toda essa ideia. Aí, com isso, começou o conflito entre os nórdicos, né? Também por serem territorialistas, né? Então não teve só envolvimento com isso, né? Foi um envolvimento geral. Mas graças a eles temos bastante sobre a cultura antiga, né? Que foi preservado. E nesse momento
por causa desse problema aí com a igreja e a ideia da magia e essas coisas todas que começaram a se desenvolver, a gente entra lá na nossa segunda aula finalmente, né, que era a ideia ali da igreja versus os cátaros, né, que é um dos grupos específicos de magia, principalmente trazendo uma ideia extremista do gnosticismo, aonde a galera, né, as egrégoras, as pessoas que pertenciam aos cátaros, tentavam meio que converter todo mundo, falando assim que não, que a gente tinha que se desprender da carne, que aqui não era a nossa verdadeira essência, e pra gente desprender a gente tinha que morrer, mas sem ter contato com a matéria, a gente tinha que se afastar totalmente da matéria, então eles induziam essas pessoas a acabarem morrendo de fome, algumas até que foram obrigadas. A igreja, em contrapartida, lá do outro lado, matando um monte de gente também, dando aquele problema todo de mexe com magia e é batizado. Então a pessoa ela podia entrar no tribunal, né? E começou o problema ali, né? A luta entre eles. No meio dessa luta entre os dois grupos, muita gente acabou ficando no meio de campo, se feriu bastante. E por causa disso, a ideia de ocultismo, né? Que era a ideia desses grupos ficarem ocultos da igreja, né? Começou a surgir. Mas logo começaram a arrumar uma outra forma de luta, né? Ao invés de serem tão extremistas, começaram a se atrelar a nossas atividades artísticas, dentro da nossa filosofia, dentro da nossa sociologia, dentro de várias outras ideias, né? Inclusive foi o que eu falei, é daí que começa a surgir a ideia do socialismo, é aí que começa a surgir essas ideias, né, de igualdade, ainda de uma forma bem precária e bem diferente do que foi desenvolvido lá pra frente, mas é daí que começa a surgir, e daí isso aí vai estar nos levando naquela Guerra Fria, né? Então a igreja também começou a entrar na arte, né? Então a gente vai ter várias obras aí dessa época, várias coisas que vão surgindo. A gente vai ter vários pensadores se desenvolvendo até que a gente entra na nossa aula 3, que foi a última aula sobre história da magia, onde a gente acabou falando, né, de fato, do surgimento do iluminismo, né, que era a ideia de iluminar a sociedade contra a ignorância da igreja. E daí, com essas ideias iluministas, a gente tem lá tantos pensadores de direita quanto de esquerda. Era uma ideia que, na verdade, visava derrubar a igreja e o Estado absoluto, né? Então a gente vai ter essas ideias aí sendo difundidas na população. E, consequentemente, eu citei ali a Revolução Francesa como um dos eventos históricos, né? A qual teve esse caminho percorrido. E depois disso, da queda da igreja de fato, a gente começou a ter uma diferença gigantesca na nossa vivência mesmo, né? Começou a surgir escolas, como por exemplo, escolas de filosofia, né? Então começou a ser disseminada ideias e essa ideia da magia começou a voltar um pouco mais, só que ainda sofrendo um preconceito grande pela própria população, que por mais que derrubou o sistema da igreja, ainda era boa parte catequizada, batizada, né? E até concordava com uma parcela da igreja. Inclusive dentro do próprio gnosticismo, do iluminismo, e a ideia não era uma ideia de pessoas que eram ateus, tá? Na verdade, eram pessoas que acreditavam que a Bíblia devia ser interpretada de uma outra forma, até porque ali no meio tinha muitos alquimistas. E esses alquimistas, eles não eram nada mais, nada menos do que alguns judeus que se refugiaram e tiveram contato com alguns cristãos, né, que abriram a mente para estar ouvindo a ideia deles. E daí, com isso tudo, a gente vai ter a sociedade evoluindo, até que a gente finalmente vai chegar na ideia de neomagia, que é a nossa magia mais atual, que é a sociedade mais atual que a gente vai estar tendo ali. Daí eu já gosto de estar definindo as eras atuais, né, lá 1900 em diante, né. Então ali em 1900 em diante a gente vai estar tendo a ideia e a criação da neomagia, da nova magia. Vai surgir lá pra frente também a ideia do símbolo da caosfera, que eu já expliquei na aula de simbolismo, né? Que vai ser aquela coisa lá do caoísmo por si mesmo, que também faz parte dessa onda da neomagia, né? Então vamos lá, vamos falar basicamente então, adentrar no conteúdo, né? Falar o que é a neomagia. Então, a magia em sua forma atual. Um novo conceito, surgimento da ideia da magia diluída com a cultura popular.
Para quem estava ontem na aula, isso aqui vai fazer bastante sentido, né? Magia e cultura popular. A primeira ideia que eu gostaria de estar trazendo sobre isso é o fato da magia diluída na nossa cultura popular entre conteúdos como séries, filme, animações, jogos, a qual a gente pode pensar que de certo modo é bom, afinal existe uma caça, né, pelo conhecimento e aquilo que diz a respeito do assunto, e a gente tem também a disseminação da ideia na nossa sociedade atual, né? Agora, claro que também tem um lado negativo, né? Que pode ser observado na deturpação dessas informações e até mesmo as ideias de conspiração mundial, que por mais que tenha uma coisa ali ou até outra que, por exemplo, eu aceite, ainda existe também um extremo absurdo, né? Que trabalha com uma informação muito besterol e mistura as coisas sem estudo necessário, né? Então, a gente tem essas ideias aí tendo dois lados, um positivo e um negativo. Na aula de ontem, que foi sobre filosofia da magia, a gente trouxe exatamente esse tema, né? Qual era a ideia da magia diluída na nossa cultura popular, né? E daí eu trouxe lá exemplos, por exemplo, de um anime lá do Fullmetal Alchemist, onde ele usa na capa dele um símbolo onde é o símbolo da Cruz de Flamel. A gente vai ter lá, por exemplo, que eu cheguei a comentar ontem, um desenho do Avatar, a Lenda de Aang, que ele trabalha com conceitos dos elementos, né, de forma geral, inclusive a ideia de éter. Além de espiritualidade, fala sobre chakras, fala sobre avatares, né? Para quem não sabe, também avatares é um conceito real que a gente tem hoje. Cheguei a comentar em alguma das aulas também. Então, ele traz esse conceito. Deixei algumas coisas lá sobre recomendação, inclusive eu gostaria de estar falando sobre as recomendações à parte, né? Mas a gente falou bastante sobre esse tipo de coisa. E só fazendo um pequeno corte aqui, né? Falando já essa questão de recomendações e falando dessa ideia da magia diluída, né? Dentro da nossa sociedade atual, eu gostaria de estar trazendo aqui na tela a ferramenta do Trello novamente, né, onde eu deixei algumas recomendaçõezinhas novas, como séries e algumas coisas assim, que por mais que é legal a gente saber separar que não é porque tá na série de fato é verdade ou algo do tipo, mas ali a gente vai ter algumas recomendações que vai estar abordando de algum modo alguns conceitos, principalmente quanto à neomagia. A gente vai ter essas duas aqui recomendações, como a série, né, do Midnight Gospel, que eu falei lá anteriormente, e o próprio Stranger Things, que ele fala sobre essa indução da quimiognose, que é uma coisa muito presente na neomagia. E claro, né, as indicações gerais aqui que eu já deixei, a gente já pode estar trocando informação aqui na comunidade, sempre que tiverem disponibilidade podem estar não só acessando conteúdo, como mexendo, e quem quiser se sentir confortável em colocar um conteúdo, uma recomendação, coloca também, tá? Só que antes de colocar o nome assim igual, tá? Coloca o seu nome, tá? Pra pessoa saber que não veio do professor. Bom, voltando aqui ao tema, né? Então a gente vai ter essa ideia aí que eu acabei de falar e essas apresentações que eu, inclusive, deixei no Trello como recomendação. Inclusive, só comentando quanto ao Trello, eu vou assistir o filme lá, né, do Kardec. Eu não sei se o filme tá legal, se eu gostar do filme eu deixo como recomendação também. Porque às vezes tem aluno que prefere estar assistindo o conteúdo do que lendo, né? Claro que eu recomendo ler, mas eu vou estar assistindo para ver se tem besterol ali, se tem muita popularização ou se tá um filme legal. Daí eu coloco lá mais pra frente. Mas bom, assuntos à parte, vamos voltar aqui, né? A gente vai ter esse surgimento da ideia diluída na nossa sociedade de modo geral. E isso vai abranger uma área muito maior, né? Porque a gente não vai estar falando só da cultura popular dentro de desenho e essas coisas. A gente vai estar falando da nossa cultura popular, algumas coisas como, por exemplo, comentários e coisas do tipo. Sabe aquela coisa, precisa se benzer, toma um banho de sal grosso, entendeu? Essas coisas assim que já estão presentes no nosso vocabulário, que todo mundo conhece ou tem uma noção de como que funciona. E claro que aqui a gente também vai ter não só o surgimento da magia diluída, quanto a própria demonização dela, né? A gente tem ali os desenhos com os vikings usando aqueles chapéus de chifres, né? Então a gente vai ter esse trabalho aí do passado muito presente no presente. Me perdoe a redundância, mas vamos lá. E a gente vai ter isso o quê? Em escala global, né? Então
logo a gente consegue ver isso numa escala global, né? Logo vamos trabalhar a ideia de que tudo isso aí está diluído no mundo, né? Ou seja, que a magia ela é parecida com o seu início, né? Que ele não tem um lugar específico e uma concentração. Mas na verdade agora o nível é até maior, porque agora a gente tem forma de acessar essas informações, misturar e trabalhar com isso de uma forma muito mais evoluída, né? Então, ou seja, a gente tem acesso rápido a isso tudo, né? Todos podem saber praticamente de tudo e principalmente as ferramentas, né, ajudam para que essas ideias sejam atualizadas constantemente. Nesse ponto da história, falar de magia é algo mais comum, né? E global. Claro que em alguns locais do mundo existem focos religiosos ainda, né? E uma diferença espiritualista cultural dentro da linha do Ocidente para a linha do Oriente também, né? Ou seja, formas de crenças diferentes. Mas que cada uma dessas formas, né, elas se destrincham mais ou menos em algumas ideias do passado, trazendo bastante essa escala da espiritualidade, só que como eu disse, a nível global, né? Bem parecido com aquilo que a gente teve no começo. Então quando a gente fala de neomagia, a gente vai estar trazendo bastante esse conceito, tá? De que agora a gente está falando de uma ideia de forma global, né? Uma coisa que voltou a ser o mundo, não é mais ou menos que nem falar assim, o Brasil é um país onde porta a ideia da magia mais refinada, que nem antigamente, que a gente tinha Mesopotâmia, o Egito, Grécia, depois foi se espalhando. Agora não, agora a gente volta bem parecido com aquele começo que, vários lugares do mundo tem informação, não dá mais pra ponderar da onde que tá saindo as coisas exatamente, né? Porque a gente vai estar tendo informação de todo lado, se misturando e cada um na sua própria versão. Inclusive uma coisa muito interessante é o quê? É que aqui eu tento trazer um conteúdo puro para vocês. Mas claro que aqui tem a influência da minha prática, a influência da minha experiência com a magia, a influência daquilo que eu acredito e aquilo que eu desacredito. Então, ou seja, até quando passa na linha de um professor para outro, é uma coisa. Agora vamos supor aqui, tanto você, Rodrigão, quanto você, Johnny, vocês escutam isso tudo, termina o curso, poxa, tô felizão da vida, agora terminei o curso. E um dia vocês acordam e falam, quero botar isso como legado, quero passar esse conteúdo à frente. Só que isso depois de 10 anos que vocês estão praticando, que vocês estão estudando mais, que vocês estão contribuindo com mais coisa, cara, vocês vão passar isso daqui 10 anos de uma forma muito diferente do que eu tô passando para vocês. Por mais que tenha a base de tudo isso, né, que está sendo passado, vocês vão acabar passando de uma forma diferente e isso não é ruim, muito pelo contrário, vocês vão passar somado à experiência de vocês e à vivência de vocês. Então a gente vai sempre estar tendo essa escala, né, global, não só no tempo, né, uma escala global temporal, quanto espaço também, né? Então a gente está falando também das regiões aí que vai estar constantemente tendo essas informações e principalmente as informações, como na primeira ideia vai estar sugerindo, que é o que? Diluída na nossa cultura popular. Então a gente vai começar a ter acesso a essa informação de um jeito muito rápido, muito fácil, através da internet principalmente. Aqui a gente vai estar tendo a disseminação desse conteúdo de um jeito muito diferente, né? E aqui eu acho que até vale lembrar, falar, né, sobre aquela coisa que a gente vai estar tendo como uma questão mesmo de ética, moral e principalmente trabalho, né? Que a gente vai ter, por exemplo, pessoas que jogam cartas para você através da internet, pessoas que falam que enxergam espíritos através de um vídeo ou alguma coisa da internet. E claro, né, tudo no seu limite do charlatanismo a gente vai estar estudando, né? A gente vai ter lá também um estudo do intermediário só falando sobre a galera que fala, mas se você olhar bem no fundo do coração das pessoas não é bem assim. A gente tem que tomar esse cuidado, principalmente quando esse conteúdo ele é transbordado através da internet. Mas claro que a gente tem isso de uma forma mais brusca, que nem eu falei, por exemplo, jogar carta, ver espíritos e claro, né, não desacreditando, mas assim, é uma coisa que a gente tem sempre que ter ciência é o quê? Afirmações extraordinárias exigem provas extraordinárias. Então a gente tem tanto essa ideia do conteúdo sendo diluída dessa forma, mas a gente também tem a internet de uma forma positiva, como por exemplo, para o curso de magia que eu estou dando, ou para o curso de outras pessoas que também são sérias no assunto. Então a gente tem essa ideia, né, da escala global aí, com a web mágica, né, que é aquela mágica que vem
através da internet, né? Então a gente está passando aqui através da tecnologia o nosso conhecimento, e conhecimento é magia, né? Então vamos que vamos. Aqui a gente também vai ter as religiões alternativas e seitas, né? E claro, né, isso sempre existiu ao longo da história, né? Mas agora a gente está falando isso em uma proporção grande, né? Porque nasce então agora nesse momento da história a liberdade religiosa, né? Isso por lei. E nesse ponto, isso é o que permite as religiões alternativas, né? As novas seitas, além de muitas variantes e derivadas, né? Em lugares, por exemplo, como o Brasil, existe até uma força nas religiões de origem africana, como por exemplo o Banda, Candomblé, Quimbanda e entre outras, né? E isso se dá bastante também pela questão que tudo isso ocorreu, né? O Brasil, infelizmente, não começou da forma mais bonita, mas a gente teve aí um processo de catequização com os índios, né? Onde no meio disso algumas coisas tiveram que ser adaptadas para que os índios pudessem aceitar, e nesse meio tempo em que estava tendo, né, essa forma de escravidão com os índios, a galera, né, que estava trazendo os recursos do Brasil, né, lá de Portugal, também estava trazendo escravos, né, lá da África, com as ideias, com as culturas deles, né? Então a gente começou já a ter mistura de cultura aí, de tudo quanto é lado. A gente teve um lado do Brasil aí também que foi tomado pela Espanha bem no começo, que foi uma disputa que aconteceu, então a gente também tem mais ideia e outras culturas ali no meio. Então aqui só no Brasil a gente vai ter bastante essa ideia também dos grupos, né, africanos, né, representando boa parte do espiritismo, mas com uma vertente da ideia africana mesmo, né, descendendo da ideia de entidades energéticas específicas para trabalhos específicos. Isso então ele avança em um único país, a ideia de vários grupos. Então hoje você consegue imaginar que em um único país a gente pode ter uma única religião, mas em um único país, assim como o Brasil, a gente pode ter lá, por exemplo, os judeus, que está representando lá as pessoas que seguem a Bíblia de acordo com o Antigo Testamento e as suas ideias mais antigas. A gente vai ter cristãos, católicos apostólicos romanos, né, que representam pessoas que seguem a Bíblia de acordo com o Antigo e o Novo Testamento, com a chegada de Cristo. A gente vai ter cristãos católicos apostólicos romanos pós-renovação carismática, que representa pessoas que seguem a mesma Bíblia de acordo com o Antigo e com o Novo Testamento, mas com a ideia da tradução da Bíblia e o acréscimo da teologia da libertação. A gente vai ter ainda aqui cristãos pós-renovação carismática com assembleias de diferentes vertentes, que são chamados de evangélicos, representando pessoas que seguem a Bíblia, a mesma Bíblia, de acordo com o Antigo, com o Novo Testamento, com a tradução da Bíblia, com o acréscimo da teologia da libertação e o conceito de novas ideias aí, que a gente vai ter a ideia de Lutero também. A gente vai ter mormons, que são pessoas que viajam vários países para estar falando sobre a sua religião, que também fala sobre a Bíblia, de acordo com o Antigo e o Novo Testamento, falando ali, só que com acréscimos de outros messias pós-Cristo. A gente vai ter os alquimistas representando a ideia judaico-cristã também, sobre o estudo mais profundo da Bíblia e o seu lado espiritual e esotérico, com a ideia forte das suas metáforas e magias antigas. A gente vai ter espíritas não só das ideias africanas, como as que eu citei, representando o acréscimo daquelas entidades, daquela cultura africana, mas a gente vai ter espíritas kardecistas, que varia ali, né, representando a ideia de Allan Kardec, a qual eu deixei até o livro no Trello já, e que é aquele que eu vou ver o filme, né? E traz a ideia do espiritismo trabalhando com termos de fontes de energia no mundo e no universo, além de várias outras ideias sobre o espírito. A gente vai ter aqui também a ideia dos bruxos tradicionais, né? Que é um grupo que está lá representando a ideia dos antigos, está trabalhando com os altares, né? Com a metáfora da coisa, com a filosofia e a ideia da natureza em comunhão com o ser, além de juntar-se também com outras vertentes às vezes, né? Claro que não dá para explicar cada vertente por vertente, porque aqui a gente tem muitas, e nem aprofundar nelas. Mas dá para citar tais algumas dessas ideologias, como por exemplo, a gente vai ter só nos bruxos ali, wiccas, druidas, celtas, pagões nórdicos, e por aí vai, várias outras vertentes. A gente tem aqui também os caoístas, representando uma parcela do gnosticismo antigo, trabalhando com muita filosofia, metáfora e extremamente presente na ideia da neomagia. A gente vai inclusive dedicar um momento da aula aqui para eles, com a unificação do atual com o antigo, trazendo a ausência da regra na magia agora,
para que não tenha que ter essas regras rígidas da magia tradicional. E a ausência dessa regra, ela serve para que exista ordem no caos, né, como facilitadores mágicos. A gente tem aqui no mesmo país também budistas, que está representando mais uma ideia da cultura oriental, com ideias parecidas do espiritismo, mas com conceitos ainda diferentes, algumas diferenças, acreditando na ideia de uma grande rede que nos conecta como uma consciência coletiva, né? A gente tem os universalistas, né, que é uma coisa que vai estar representando boa parte do nosso curso, né? Como o nosso curso mesmo diz, curso de magia e universalismo, né? Então a gente vai ter o universalismo, que é aquele que tá um grupo representando, que é aquela galera que gosta de aprender tudo e juntar tudo que é necessário em busca de um conhecimento de cunho universal, que condiz com tudo, sem que nada se anule, né? Mas que tudo ao mesmo tempo se complete de alguma forma, chegando assim na essência do mundo, entendendo as questões até mais profundas do que magia, tais como o sentido da vida e por aí vai. E a gente ainda tem pessoas aqui de outras mitologias representando grupos menores, né? De pessoas que ainda acreditam em algumas mitologias antigas, mais especificamente nelas. O separando dos bruxos tradicionais, né, que acredita mais de modo geral e mais abrangente, os universalistas em todas as mitologias. Mas a gente aqui também tem gente que está adotando o conceito de modo geral de alguma coisa específica, né? Então aqui a gente tem aquela pessoa que ainda acredita naquela coisa da mitologia grega. E por aí vai, por mais que sejam grupos menores. E a gente tem pessoas, claro, que tem uma ideia um pouco menos popular, mas que está crescendo bastante também, que são a ideia dos ateus, agnósticos e entre outros, que não acreditam ou só acreditam vendo. E uma imensidão de ideia e probabilidade, visando conceitos antigos, visando tudo isso que a gente teve ao longo dos anos. Então só hoje, quando a gente fala de neomagia, essa é a proporção que é a neomagia. É dentro de um único país a gente ter um conteúdo religioso gigantesco. E basicamente o que o Johnny falou uma coisa no comentário que vai incluir bastante a tecnomagia, né, que a gente chama aqui, né, da ideia de tecnologia com magia, né, também é uma coisa presente na neomagia também, né, que é essa diluição das coisas. Então se a gente toma a ideia dessa proporção, hoje quando a gente fala da neomagia, a gente está falando de uma evolução em massa muito, muito maior do que tudo aquilo que a gente já teve, né, então a gente vai ter aqui basicamente essa ideia sendo diluída de tudo quanto é forma, né? E aqui a gente vai falar de novo sobre isso, inclusive avanço tecnológico e mudança mágica. Aí a gente vai abordar exatamente isso que o Johnny acabou de falar, que logo com a magia diluída com o nosso estado atual, vem a ideia da neomagia sendo realizada através de tecnologia, né? E entre outros. A questão da crença nessa ideia depende de cada um, lógico. Mas de modo geral existe a ideia de, por exemplo, jogar carta, fazer adivinhação através de uma chamada de vídeo, filmar ou registrar a entidade. E a magia acaba se misturando com isso tudo, né? Em graus maiores, como chamadas de vídeo, né? Com uma leitura espiritual através de uma webcam, e em graus menores, como a gente está usando aqui no curso para disseminar essa informação. Eu, particularmente, acredito bastante nessa ideia de graus menores, mas não acredito que algumas coisas sejam possíveis através de uma câmera de webcam. Como, por exemplo, ficar vendo espírito e por aí vai. Mas, claro, tudo depende de energia, quando nos aprofundamos no assunto e da forma que isso é abordada, né? Então, quando não estamos presentes, né, as coisas ficam um pouco diferentes. Por isso que eu tenho essa descrença um pouco, né? Inclusive, no estudo sobre desmascarar charlatões, a gente vai ver bastante sobre isso, como eu já disse. O que a gente está fazendo aqui agora é uma forma de propagar a neomagia mesmo, de fato, também. Porque eu estou disseminando informação sobre magia por meio de um computador aqui, que é um meio tecnológico, está chegando para vocês de uma forma tecnológica. E aí que a gente vai trazer e abordar bastante a ideia do caoísmo de forma geral. Entende? Agora que a gente fala bastante sobre o caoísmo, né? Que é uma vertente específica da magia, que a gente vai se aprofundar mais pra frente, mas já é legal a gente começar a dar início aqui, né? Falar basicamente o que é o caoísmo nessa ligação da neomagia. Vocês já devem ter visto alguma imagem parecida com isso, já viram? Só com nomes diferentes, né? Tipo, dizendo sobre outra coisa. Uhum. Então, essa questão do tradicionalismo e caoísmo, a gente tem umas brincadeiras, principalmente essa galera que mexe com o caoísmo, né?
Então a galera gosta de trazer muito essa ideia, né, de que o caoísmo ele é um caminho reto. Meu, é isso, papum, aconteceu, foi assim, acabou, vamos resolver rápido. Tradicionalismo, eles gostam de colocar que era um caminho que faz rodeios, assim, né, faz várias curvas. Não, mas faz isso pra achar isso, pra você chegar nisso e ali chega o seu objetivo. Bom, cada um mexe com aquilo que se sente mais atraído, o que te agrada. Não é exatamente uma regra, isso é mais uma brincadeira mesmo, né? Mas a gente costuma fazer essa brincadeira porque o caoísmo costuma trazer muito essa ideia da neomagia numa forma de expansão evolutiva muito rápida, né? Muito veloz. Então essa ideia de não vamos ficar fazendo rodeio. Se tem como fazer de um jeito, a gente vai fazer desse jeito. Mesmo que seja mais perigoso, a gente toma os devidos cuidados, entende? Seria basicamente você primeiro se jogar de paraquedas ao invés de ir no simulador. E, bom, das duas formas você vai chegar lá no momento. A questão é que uma você foi empurrado e a outra você antes quis ter um caminho com cuidado. Se você vai ter coragem de pular de cara, é uma coisa. Se você acha que é melhor o simulador para você, foi como eu disse, cada um segue aquilo que mais se sente agradado, né? E quando a gente fala de caoísmo, a gente vai ter que trazer uma ideia muito doida para falar sobre, porque a gente tem que tirar alguns conceitos da mente, que eu acredito que nessa altura do campeonato a gente já não tem mais. A primeira é a ideia do bem e mal, né, que a gente vai estar separando em densidades ao longo do curso, né? Densidades que são mais leves ou não, né? E a outra é a ideia de caos mesmo, né? Quando a gente fala de caoísmo, é a magia do caos, né? Você pode achar ela em inglês pelo nome de, acho que é Chaos of Magic, né? Sou péssimo em inglês, mas é mais ou menos isso aí. Chaos of Magic, não sei se traduz assim ou Chaos of Magic mesmo. Fala quase igual, né? Chaos of Magic. Então, mais ou menos aí a gente já tem um aluno que já passou aqui informação como que é, então. Perfeito. Então aqui é assim que eu gosto da turma. A turma já foi lá, já falou, é assim, professor. Então tá ótimo. É parecido, falo. E aí a gente vai ter essa ideia e essa tradução, né? Então se a gente traduzir direto, caoísmo é uma forma que a gente fala ideológica, né? Mas na verdade o nome seria magia do caos. E quando a gente fala de magia do caos, assusta um pouco as pessoas. Porque a pessoa fala, nossa, do caos? Então é você ser do mal, punk rock, trazer demônio e, sabe, as pessoas assustam. E claro, né, que todo conceito como punk rock, demônio, essas coisas, não é associado ao mal, mas é preconceitualizado pela sociedade, né? Mas também nem nesse sentido sequer a magia do caos tem. Não tem nada a ver com isso. Quando a gente fala de caos, a gente fala de energias primordiais. Lembram aquela aula que eu falei que existia uma energia de fonte que ela, para vivenciar experiências, foi se dividindo e destrinchando em várias outras energias? E a primeira parte que ela destrinchou foi em duas densidades, o conceito de dualidade, que surgiu a densidade, né, do Yin e a densidade Yang, né? Então a gente vai ter lá o Yin e Yang, e depois disso a gente vai ter trabalhos em várias outras forças. A energia primordial, o caoísmo, é exatamente aquela que está lá no meio, né? Que está representando isso. Lembram a aula passada sobre simbologia, quando a gente falou do caldeirão? No caldeirão, a gente tem o caldeirão na cor preta. E ele é sustentado por 3 pauzinhos, né? Por 3 pilarezinhos. Ou seja, por que disso? Porque quando a gente trabalha a força do elemento água no caldeirão, o caldeirão ele pode trabalhar todas as forças elementais. Mas quando a gente trabalha a força do elemento água e a gente enche de água, ele vai ficar uma poça, né? Preta, por causa da cor do caldeirão. Que está representando exatamente essa ideia do caoísmo, né? Do universo caótico, da entidade caótica. É a força primordial, é aquilo que criou tudo. Do caos que descendeu tudo o resto. O Deus primordial, né? E daí, claro, que desse Deus primordial a gente vai ter o Deus de fato, né? Segundo a ideia cristã, que é a força maior Yang, né? Que se personifica depois numa força menor em terra, que seria Jesus, em outras forças como o Espírito Santo, que vive nas outras pessoas, mas a gente tem essa ideia aí transbordada também dentro de outras ideias universalistas mesmo, que a gente fala de forças, né? Então a gente tem a força caótica, que descende o Yin e Yang, o Yang, que é a força principal, ainda é só uma força de energia,
que está representando esse mesmo Deus, mas ao mesmo tempo está representando uma força positiva. Dessa força positiva, a gente vai ter a descendência de várias outras energias que se fragmentam em experiências. Então, quando a gente está falando de caoísmo, é isso que a gente está falando. Aquela primeira força principal. E se a gente parte de que a gente é filho dessa força principal, ao compartilhar uma conexão reta, chegando até o princípio dessa força, a gente entra muito no conceito de Crowley mesmo, né? Crowley, ele dizia bastante assim, né? A questão da nossa realidade. Tudo é uma mentira, nada é real. Se nada é real, tudo que a gente vive é uma mentira, inclusive nós temos poder na realidade. Nós somos forças caóticas. É a Matrix. Entendeu? A gente consegue transformar um simples quarto vazio em uma área astral, onde esse quarto deixa de ser um quarto e passa a ser um ambiente do astral, com o simples fato, por exemplo, de você acender ou apagar a luz, porque você projeta a realidade naquele quarto com a luz apagada. Então, ou seja, você descende do caoísmo o poder de manipular, assim como você disse, essa própria Matrix. Somos pessoas em busca de nos tornar ADMs. A gente sai lá do estágio de NPC, vira um personagem jogável e tenta chegar no ADM. E só depois da ADM só sobra quem? O programador ali, o cara que está fazendo o jogo. Então, ou seja, o caoísmo traz essa ideia de caos. E por que eu estou falando bastante sobre isso? Porque é legal que pra gente falar de caoísmo daqui pra frente, a gente está saindo agora do médio não. A gente está saindo aqui do inicial pro médio, né? Pro intermediário. É legal a gente chegar no intermediário craque nessa ideia, nesse assunto. Claro que no intermediário pode ser que surjam mais gente para estar vendo os vídeos, as coisas, né? Então, essas pessoas que não acompanham o inicial, pode ser que fale de formas diferentes ainda, mas cada um vê de uma forma. A gente tem a presença do caos como entidade, como força energética. Eu, em experiência própria, acredito no caos como força energética e entidade de multi-experiências. Então, eu tenho a minha visualização, mas cada um costuma ter um. Inclusive, a gente tem a ideia do caos aí em várias religiões, inclusive no próprio cristianismo, trazendo a ideia do próprio Deus, né? E a gente vai ter ali o nosso Deus um pouco mais ligado ao Deus Yang, né? Que é a ideia do Deus tipo Zeus, né? Mas, claro que com ramificações ali, né? Então, a gente tem o caos como força primordial durante o processo da magia toda, mas o caos, ele significa literalmente dizer que são forças energéticas tão densas que não existem ordem. E quando existe ordem, essa ordem, como segundo Crowley mesmo traz, é uma mentira. É uma coisa que a gente cria para a gente poder entender a nossa experiência. Senão a gente não entenderia a nossa experiência. E se o caos quis ter experiência, do caos se faz a ordem. E da ordem se faz o caos. Imagina que você ter a ideia de caos é você chegar lá no ápice da força primordial, que é o caos, que é o que? Basicamente é você ter todo o conhecimento do mundo, é você ser tudo e nada. E como você tem todo o conhecimento do mundo, você só não consegue ter experiência, porque você é tudo. Ao mesmo tempo, você passa a ser nada por causa disso. Porque você tem tudo, você não é um indivíduo, você é o todo. Então você se ramifica em experiências menores, se torna coisas menores, e você vai no púpilo da ignorância, você se torna a criatura mais ignorante. Então do caos você se faz ordem, através da ignorância. E da ignorância surge a sede do conhecimento e a semente do despertar. E quanto mais você busca despertar, mais você busca saber de tudo, mais você busca querer ser inteligente, você desencarna, evolui, e quando você vê, você se tornou uma força caótica novamente, você é tudo, mas você não é nada porque você não tem experiência. Então você novamente se dilui na ignorância. E é um ciclo que se repete durante a humanidade, e só não entra nesse ciclo aqueles espíritos que cansaram de viver nesse ciclo, né? Então a gente volta em conexão com o caos e com a força Yang, principalmente com a força Yang, mas a gente não volta a ser caos, a não ser que a gente queira isso novamente como uma força de experiência, né? E claro, né?
Eu tive a minha experiência dentro das plantas de poderes e tive uma sensação muito forte dentro desse assunto, principalmente quando a gente fala de caoísmo. Então, caoísmo é isso, quando a gente fala de caos. Agora vamos falar de fato a vertente, né, o segmento do caoísmo, né? Então agora é interessante abordar uma das ideias de que tanto falei durante o curso, e é uma das ideias que mais vai estar trazendo na neomagia, que é uma das vertentes que a gente vai estar chamando de caoísmo mesmo. E aqui a gente vai ter uma ideia bem parecida com o gnosticismo, de que a magia é um conhecimento, e que o conhecimento nos liberta das amarras da carne, e nos leva para a consciência astral. E assim a gente pode viver a nossa verdadeira essência. Diferente daqui, que são projeções da nossa própria mente, como se fosse uma matrix que a gente mesmo cria. Afinal, criamos isso quando éramos fonte de energia e continuamos a criar vivendo aqui. E isso faz parte da nossa mente. Nada é real e tudo é uma atividade caótica que está sendo colocada à ordem através da nossa língua. E como somos descendência dessa fonte caótica, nós somos capazes de controlar isso tudo, né? Então pode ser bem confuso encarar dessa forma tudo que eu falei. Por isso o caoísmo ele tem que ser assim uma matéria muito mais lá pra frente pra gente estar falando detalhadamente sobre. Mas é legal a gente já começar a trabalhar isso na nossa mente, principalmente em ideias metafóricas. Mas seguindo esse pensamento, a gente pode concluir que o caoísmo não se importa muito com o meio das regras tradicionais que nem antigamente, a magia mais antiga. Se pro caoísmo a gente tem a capacidade de projetar algo na realidade, como bem entendemos, podemos fazer de uma pedra se tornar o poder de um pentagrama e o poder do pentagrama se resumir a uma pedra, através da nossa ideia. Aquela mesma coisa do quarto, lembra? Eu posso apagar um quarto e deixar de ser o lugar que eu tô, através da minha imaginação. E se isso aqui não é real, e a magia é um reflexo da minha imaginação, então eu consigo materializar aquilo de algum modo. Então eu tenho o poder de materializar aquilo de acordo com o que eu preciso no meu ritual ou na minha jornada evolutiva. Logo o caoísmo, por causa disso, ele vai abordar de que a gente não precisa só atingir a consciência da forma árdua, mas que aqui também vai entrar a ideia de substâncias externas, como psicoativas e psicotrópicas, como LSD, êxtase, a ideia de ayahuasca, para assim facilitar o seu propósito de expansão. Então aqui você, diferente de treinar uma vida inteira para isso, aqui a gente vai ter a ideia de que você está obrigando a sua mente a se alterar para você conseguir entender o mundo de fora da Matrix, em um processo de quimiognose, diferente da gnose comum dentro do gnosticismo, que se deve adquirir sabedoria para isso. Lembra que no gnosticismo, para você se livrar e entrar em estado de gnose, como que você entra em estado de gnose no gnosticismo? Encontrando uma entidade no mundo chamada Sofia. E traduzindo isso, é sabedoria. Então, com a evolução do caoísmo, a gente tem que entender que no caoísmo ele também não nega a sabedoria, que nem no gnosticismo. Pelo contrário, eles buscam também a ideia da sabedoria. Mas eles pensam assim, se você pode facilitar algo, eles preferem. E aqui a substância deve ser usada com fins espirituais. Então, se não for em um templo uma substância de 100% de teor espiritual, como a ayahuasca, por exemplo, você pode acabar não tendo trips espirituais. E um desses exemplos é o caso do LSD, que por mais que acreditavam antigamente que podia transcender a sua mente, se você não tivesse numa ritualística ou algo específico, a pessoa só viaja dentro das próprias ideias bobas e a curtição da droga. E aqui isso traz a gente de volta à ideia do projeto do MK Ultra, lembra? Então o projeto do MK Ultra lá antigamente também acreditava que essas drogas podiam te elevar a consciência e tentaram fazer essas pesquisas quanto a isso. Mas é claro que com o tempo tudo isso caiu em esquecimento, virou lenda e conteúdo para a cultura popular produzir série, filme, desenho, como por exemplo a série que eu recomendei do Stranger Things e um desenho que eu também deixei recomendado lá no Trello, que é o Midnight Gospel, né? Que ele vai falar só sobre essa questão de viagens astrais. E o primeiro episódio ele já fala assim: a droga, ela deveria servir para fins espirituais ou não? E daí já é a primeira discussão que ele fala. Então, nitidamente, para quem teve uma experiência de gnose ou quimiognose, consegue enxergar esse desenho de uma forma totalmente diferente. E é muito interessante. E logo com isso, vai surgindo um avanço da ideia, né? E é através do pensamento que quando se desvincula do nosso ego, a gente se aproxima dessa fonte caótica.
Então, quanto menos ego a gente tem, mais a gente está se aproximando dessa fonte caótica, a qual o caoísmo julga uma força caótica e primordial, que é a primeira força de todas. Então é isso que a gente fala quanto caoísmo. Aqui a gente tem alguma dúvida, alguma coisa que gostaria de ser abordada? Professor, maconha entraria como erva de expansão? Então, aí que tá, olha que Eu ideia sempre tive essa interessante. dúvida porque o pessoal eles sempre têm os mesmos comentários, mas assim, Sim. como parece tudo muito igual e Vamos lá. pessoas só viaja nisso, não tem como eu saber. Quando a gente fala de mente, a gente trata da ideia de vibração, certo? Quando a gente traz a ideia de vibrações, então a gente tem um ponto muito claro e muito simples. Que isso aqui já vai abrir muito a sua ideia para você entender qualquer coisa que possa te ligar ao espiritualismo. Qualquer coisa que altere a sua consciência, altera a sua vibração. Portanto, você acaba tendo uma ligação espiritual. A questão específica da maconha é que existem vibrações baixas e vibrações altas. Existem coisas que te levam para vibrações altas. E essas que te levam para vibrações altas, com proteção, com uma energia mais recomendável e leve, vai estar mais ligada a coisas de teor espiritual. Então a gente tem ali no ápice a ayahuasca, por exemplo. A gente tem coisas que ainda são vibrações altas, mas já não são tão recomendáveis como, por exemplo, o LSD, êxtase e por aí vai. E a gente vai ter coisas que ali a gente já vai estar vendo na vibração mais baixa, como a própria maconha e a bebida. Algumas pessoas, para incorporar, isso quando incorpora de fato, não quando está fingindo que está incorporando, que a gente tem que tomar esse cuidado. Às vezes elas querem beber. Já reparou que tem gente que tem que estar bêbada para fazer isso? Porque às vezes é uma vibração baixa. E essa vibração baixa, ela só consegue atingir dessa forma. A bebida, ela traz uma vibração baixa. E espiritual, de fato. E ela não serve só dessa forma, como oferenda também, para algumas entidades. Então a gente tem isso numa vibração baixa. Então a bebida, ela só é recomendável se você sabe mexer com aquela força que você vai mexer. Agora, se você só bebe a bel prazer, você tem chances maiores de fazer merda ou algo do tipo. A maconha, ela é bem parecida nesse sentido. Ela te relaxa e ela não vai te deixar agressivo ou algo do tipo. Isso falando em termos físicos. Sim. Mas ela ainda assim traz vibrações baixas. Então, ou seja, ela é uma vibração mais alta do que a bebida. Mas ainda assim uma vibração baixa. Uma vibração, entendi. Então é possível que ali você se conecte ou com forças baixas, que se você não souber mexer é ruim, e ela não tá diluindo o teu ego, você ainda tem o ego ali. Então esse ego, ele é perigoso por quê? Porque você ainda se mantém desconectado da fonte, mas em uma vibração mais espiritual. Entende? Então, claro, tudo no seu devido uso, né? Nada contra quem usa, nada contra quem não usa, enfim. Não influencio, mas também não desaprovo, tenho a minha opinião política separada do curso. Mas... Não, eu perguntei porque eu achei que seria algo não parecido, mas semelhante a LSD. Sim, sim. Mas antes você tinha explicado como é que funciona, só que eu esqueci de perguntar isso. Então, exatamente, é o que eu tô falando. Eu gosto de manter essa opinião separada do curso. Então eu não vou falar assim pra você, faz uso ou não pra questão do espiritualismo. Mas eu consigo colocar a questão técnica, que é essa questão do... Ela tem uma ligação com a espiritualidade porque ela altera a sua vibração. A partir do momento que ela altera a forma em que a sua mente funciona. Entende? Então ela vai ter esse aspecto, ela vai ter essa ligação de fato. Agora sim, tem gente que sabe disso, faz uso seguro, tudo bem, normal também. Às vezes não é porque você vai fazer o uso que você vai automaticamente atrair alguma coisa. Tudo tem um momento, alguma coisa, foi como eu disse. Agora em termos políticos, as pessoas vão destrinchando cada uma na sua ideia, né? Então isso vai muito da pessoa. Se eu gosto, se eu não gosto. A única questão mais política que é legal a gente trazer aqui é a questão de qual foi o processamento disso até chegar na mão da pessoa. Se isso traz uma energia negativa, se isso traz uma energia mais tranquila, entendeu? A pessoa plantou na casa dela, foi da casa dela isso, ou isso é fruto de guerra,
fruto de um problema muito maior, entendeu? Não falando se é certo ou se é errado, como eu disse, não quero expor política, mas falando num termo de teve guerra, teve conflito para chegar na mão da pessoa, entendeu? E daí cabe a pessoa entender a sinergia também que tá vinculada àquilo que ela tá usando, aquilo que ela tá colocando para dentro. Tem uma moça que ela é uma monge que ela fala bastante sobre essa questão da transcendência. Ela fala que ela usou por muitos anos LSD e conseguia transcender com LSD. Até que teve uma época em que ela realmente se dedicou, né, às artes, e quando ela se identificou como uma pessoa que realmente seguia as artes como uma verdadeira, né, adoradora da ideia dela, como uma verdadeira monge, né, aí sim ela olhou de uma outra forma e ela conseguiu atingir o mesmo estado que ela atingiu com o LSD, mas de uma forma mais pura e até melhor, e com mais proteção. Mas aí que tá, quando a gente fala de caoísmo e de magia atual, a gente traz a ideia de facilitadores também. Então assim, foi como eu disse, seja como for, se vai ser numa gnose ou numa quimiognose que alguém vai chegar lá, a questão é que quem conseguiu chegar lá e conseguiu voltar de forma protegida, tá válido, positivo, legal. Cada um faz da sua forma. Entendeu? Então é nesse sentido. Mas respondendo a sua pergunta de uma forma mais direta, sim, a maconha ela tem uma ligação, mas não com expansão de consciência, uma ligação para te colocar numa vibração espiritual. Ah, entendi. Inclusive, dentro de um único ritual, por exemplo, com ayahuasca mesmo, tem gente que não usa só ayahuasca. Usa ayahuasca, usa a própria cannabis, usa sananga, usa várias outras coisas juntas. Achei por exemplo, que o pessoal só tomasse ayahuasca, só sim, isso. Não, então, tem rituais que são só, mas tem outros que não. Tem gente que mistura também jurema, rapé. Já viram o rapé? Não, eu já ouvi falar de Então, jurema. é como se fosse um pozinho que ajuda pra você abrir a sua mente, né, em expansão. Entendeu? E tem gente que usa tudo junto. Acho que eu já ouvi falar assim, rapé, faz muito... Já. Tanto que normalmente um xamã, quando ele vai te guiar numa jornada de ayahuasca, ele usa o próprio rapé pra isso. Então, às vezes ele não usa a própria ayahuasca, mas ele usa o rapé também pra tá entendendo o que tá acontecendo e pra te guiar. E aqui nos guias a gente vai ter também dois tipos de guia. Os guias mais tradicionais, como o próprio xamã, e os guias mais recentes também, da neomagia. Na neomagia a gente tem os babás de viagens, através dessas coisas. Então, às vezes o cara ele vai lá, toma um cogumelo, deita, ele quer ter uma trip espiritual, ele sabe como chegar no espiritual através disso, e a outra pessoa, que é um amigo dele, fica sóbrio, não usa nada e só fica de olho para ver se tá tudo bem com ele. Que são as babás de viagem que chamam. Então isso também existe dentro da neomagia com o contato da quimiognose, né? Falando de quimiognose em específico. Então a gente vai ter a ideia no caoísmo de que o caoísmo é uma das primeiras ideias de magia que não se coloca contra esse tipo de uso de uma forma mais abrangente. Por exemplo, na ideia do tradicionalismo já existia isso. Indígenas tinham o uso da ayahuasca. Mas claro que de uma forma muito diferente do que, por exemplo, uma sessão que nem hoje. Normalmente durava dias e tudo mais. Hoje tem gente que entra no templo, consegue resolver com ele mesmo no outro plano em 6 horas. Entendeu? Então, ligeiro. Entendeu? Vai da pessoa, entendeu? Como que a pessoa chega lá, cada um tem seu caminho, seu trajeto. O que é legal a gente trazer é que tanto o tradicionalismo, quanto a neomagia, quanto o caoísmo, que é uma das vertentes da neomagia, nenhuma tá errada. Se você conseguir chegar lá com segurança física e espiritual, voltar com segurança física e espiritual, tá válido. E parabéns pela sua jornada e a sua viagem. Então é sempre essa noção que a gente tem que ter só. Mas é claro, tudo aquilo que é mais prático tem mais riscos. Tudo aquilo que dá mais volta é menos riscos. E cada um tem da sua forma. Na próxima aula, amanhã mesmo em desenvolvimento, a gente vai falar sobre essa questão do ego em diluição, como que funciona. Eu vou até dar mais um pitaco sobre essa questão de coisas de vibrações baixas. Por isso que normalmente uma pessoa, quando bebe, às vezes faz besteira. Por causa da vibração baixa também que ela fica. Então a gente tem muito esse aspecto. Tem gente que já não. Tem gente que por si só já tem uma vibração tão alta que não importa muito o que ela vai colocar pra dentro, ela consegue se manter no íntegro dela. Pelo menos no quase íntegro, né? Ela não vai pegar um carro e dirigir bem ou algo do tipo, né? Mas assim, de forma espiritual falando.
né? Então a gente vai ter isso. Aqui a gente tem mais alguma dúvida, alguma coisa? Eu só tenho uma perguntinha, professor. O senhor falou de entrar no templo e demorar 6 horas. Não tem eu acho que não tem um tempo limite, mas quanto tempo a gente passa lá e eu sei que não vai ter, tipo, efeitos colaterais, mas quanto tempo a gente tem? A gente não tem um limite pra ficar lá e pra voltar, digamos assim. Então, o que acontece? Quando você entra, por exemplo, em um templo que trabalha com essas medicinas, isso é um templo falando sobre a questão de um teor 100% espiritual, né? Por exemplo, tem pessoas que trabalham com o espiritualismo, como eu disse, através de cogumelos, LSD e coisas do tipo. Se for através de um tipo de coisa assim, normalmente é numa casa, não num templo. Se for nesse tipo de coisa, ele dura de 16 horas de trip e depois vai dando uma passada até mais ou menos ali o final das 16 horas. Vamos lá supor que o pico é quando dá umas 2, 3, 4 horas ali da coisa e depois lá para as 16 horas está chegando no fim. Caraca. Já no templo, com a ayahuasca, normalmente eles fazem um tempo mais curto, né? Mas claro que com a segurança. Gente, a aula vai estar fechando, eu vou estar reabrindo para estar dando continuidade, tá? Ok. Pausando a aula. Voltando à aula. Pra galera da gravação é rapidinho. Vamos que vamos, então, dando continuidade. Né? Agora já tem, dentro de um templo, a gente tem a questão mais da ayahuasca mesmo, né? Que é mais sério do que as outras questões, né? Não que eu estou descaracterizando as outras, eu acho que cada um consegue arranjar a sua forma. E acredito sim na diluição do ego através de outras coisas. Mas falando da ayahuasca, que é um teor 100% espiritual, normalmente dura um pouco menos, dura 6 horas dentro do templo. Mas claro que se for um templo de confiança, eles vão ficar lá ao seu dispor. Então se você por alguma razão ficar numa viagem maior, daí tudo bem, eles vão ficar te segurando lá mais tempo. Eles ficam até meia-noite se for preciso, até o outro dia, para que você não saia do templo desnorteado. Então eles se certificam de que você está bem. Mas a média que leva é 6 horas. Uma vez eu fui em um templo que a gente começou a cerimônia às 11 horas da tarde. E 6 horas acabou a cerimônia. Cerca de 6 e meia eu já estava apto para ir embora de Uber. Assim, sabe? Tava conseguindo me perceber as coisas, assim, me situar. Mas ainda assim tava um pouco grog, mas não tanto. Agora sim, quando vai passar mesmo efeito é mais no outro dia, depois que a pessoa dorme. Quando ela descansa, daí sim no outro dia ela acorda um pouco melhor. Tem gente, algumas pessoas que falam que com a ayahuasca teve efeito vários outros dias seguidos também, mas isso vai de pessoa para pessoa. Na regra, é um dia ali que você vai ficar mais fora de si, só que 6 horas é o pico da coisa, que é quando você realmente está em estado de transcendência. Isso levando em contrapartida que eu tomei 3 doses, tá? E também varia de lugar para lugar, tanto de doses e quantas que você decide tomar. Sendo que normalmente, na regra, só uma dose é obrigatória, as outras você tem a opção aberta aí. Como eu disse, mais pra frente eu vou estar colocando lá a recomendação do templo também, porque eu vi que bastante aluno tem interesse nesses estados e nessas ideias, né, mais ligada à quimiognose, à ayahuasca principalmente. Depois eu coloco lá. Mas uma coisa eu sempre vou falar para todos os alunos, é uma jornada sua. Então eu não posso ficar aqui, por exemplo, pegando na mão e ensinando tudo sobre o assunto. Então, por causa disso, é legal a pessoa, se ela quiser saber comigo, pode me chamar no PV que eu explico tudo, 100%. Se ela quiser saber na internet, pesquise, mas assim, não vá vazio para a experiência. Saiba o que você está fazendo 100%. Isso que é o importante. Mas levando nessa questão, essa é mais ou menos a média de tempo, a média desses estados aí de quimiognose, quando entram em quimiognose, né? Isso falando de fato da espiritualidade, mas a gente também tem esse estado visto como o efeito da coisa, né? Não só dentro da ideia de quimiognose, mas também como efeito do psicotrópico ou do uso da coisa, né? Agora, coisas que elevam a sua vibração, que não tem muito essa ligação, tem horários mais variados, né? Como, por exemplo, a bebida e por aí vai.
Agora aqui, a gente tem alguma dúvida ou pode estar passando para a próxima ideia aqui da magia? Não, sem dúvida, desculpa aí. Não, perfeito. O importante é que tenha dúvida, porque se tiver dúvida a gente vai aumentando até o tempo de aula aqui para falar o máximo possível. O importante é que agora a gente está chegando no final do inicial e terminando esse comecinho do curso, é legal a gente sair bem craque, assim, sabe? Para chegar no médio, realmente no nível intermediário, entendeu? Então a gente tem dúvida, pode perguntar, fiquem à vontade. Mas por hora pode passar o próximo slide aqui. Sim, pode. Perfeito. Então vamos lá. Adaptações tradicional. Isso aqui vocês já devem ter visto em algum canto da vida de vocês. E aqui é o tradicionalismo adaptável. O que é o tradicionalismo adaptável? Também falando dentro da neomagia. Sem slide. Deixa eu abrir aqui o slide para vocês novamente. Perfeito. Compartilhar. Tá dando para ver? Sim. Perfeito, então. O que é essa ideia, né, de adaptações, né, do tradicionalismo? É a gente pegar de fato o próprio tradicionalismo, só que mudar algumas coisas, né? Então, ou seja, agora, saindo do caoísmo, entrando numa vertente de tradicionalismo adaptável, então a gente volta a falar de tradicionalismo, só que agora tradicionalismo adaptável para nossa sociedade atual. Então a gente vai ter algumas ideias que não são 100% corretas aqui dentro, mas que elas servem como um atalho para usarmos a magia no nosso dia a dia. E é a famosa ideia ali que a gente vai estar tirando de se vira com o que tem, né? Então aqui a gente vai ter muito essa ideia de estar trocando algumas coisas. Por exemplo, é quando a gente tende a energizar algo na fogueira que tem que ser nas brasas do seu próprio caldeirão, ou pior ainda no caso, né, um fogão de cozinha. Por quê? Porque você não tem lá uma fogueira para você todo dia, nem sempre você tem uma fogueira no seu quintal. É a ideia da gente limpar algo no elemento água, no elemento água é novo, né? No elemento água, sem ter que ser riachos, né? Mas, por exemplo, a água corrente de uma torneira ou do seu próprio chuveiro, quando a gente faz consagrações ou coisa do tipo. A gente tem que adaptar, às vezes, né, esse tipo de coisa, fazer uma limpeza energética a uma coisa próxima. Léo, é o correto? Não, não é o correto. Mas é aquilo, se vira com o que tem. É quando a gente tem a ideia de, por exemplo, colocar água de garrafa, né? Jogar fora a água da garrafa, colocar a água do mar dentro da garrafa para a gente ter acesso mais tarde para um banho, para alguma coisa. E aqui a gente também vai estar trabalhando bastante a ideia da meditação e a visualização desses ambientes por causa da cidade, né? Que a gente tem menos acesso. Então a gente não é sempre que vai ter acesso a uma praia. Então talvez nas meditações a gente trabalhe mais o ambiente da praia para se limpar, sendo que a gente poderia literalmente estar numa praia para se limpar. Só que isso acontece por causa da construção da nossa sociedade atual. A gente tem que se adaptar. A gente faz as coisas de uma forma diferente. Por mais que não seja mais correto, quanto mais próximo da natureza, na regra, melhor. Mas é aquilo que eu falei, a gente está abordando na neomagia a ideia de projeção. Nós somos donos da realidade. Nós projetamos a realidade. Eu posso fazer de um fogão as chamas de uma fogueira. Eu posso projetar essa realidade para consagrar algo. Eu posso limpar algo em uma água corrente, que não é exatamente a água de um riacho, de uma cachoeira, entende? Eu posso fazer um trabalho de limpeza nos meus banhos. Lembra que eu falei sobre se conectar bastante, tanto com as ondinas quanto o elemento da água, fazendo banhos mais mágicos, essa ideia toda? A gente tem técnicas de banhos, assim, visualizáveis, que não são técnicas de banho com sal, por exemplo. É simplesmente a sua mente e o chuveiro. Tem técnicas que já envolvem outras coisas. Por exemplo, anéis de prata. Às vezes é legal, ou uma peça de prata sua, ferve a água, vai lá tomar seu banho, coloca essa peça de prata dentro daquilo, da água fervida, deixa um tempo, e daí depois você toma banho com aquilo, contra vampiros energéticos. É tomar banho de prata que chama isso. Legal. Então a gente tem várias coisas, desde simpatias até rituais mesmo, que nem esse que eu falei, do nosso dia a dia, né, do nosso cotidiano, a qual a gente não precisa mais fazer processos só em datas específicas. Claro que em datas específicas a coisa vem com mais força, né? A gente tem isso aí com alinhamentos e por aí vai. Mas a gente tem o poder hoje de estar fazendo as adaptações tradicional, né? Então, ou seja, as adaptações tradicional fica até uma coisa contraditória, né? Adaptações tradicional, mas
Mas a ideia é assim, de que a gente está tirando aquele tradicionalismo e mudando um pouquinho conforme a nossa projeção da realidade, que a gente vai trazer bastante aquele conceito de novo, que eu tinha falado anteriormente, do que? Da gente poder fazer projeções da nossa realidade, fazendo de uma pedra um pentagrama e de um pentagrama uma pedra. A gente vai ter isso principalmente na aula de simbologia. Mas se a gente consegue projetar a nossa realidade, de acordo com a nossa energética e a sinergia da humanidade também, a gente consegue fazer adaptações dentro do tradicionalismo. Isso porque nem sempre a gente vai ter acesso, né? Então, através de meditações, várias coisas por aí. Tem gente que gosta de fechar o olho durante o banho, imaginar que tá saindo uma sujeira espiritual enquanto a água do chuveiro tá caindo em cor rosa, dourada, que são ideias da psicologia da cor mesmo, né? Que traz um viés de pensamento para você. Tem gente que não consegue trabalhar de uma forma 100% parecida com algo que ela vê, mas ela trabalha com arquétipos. Então ela vê de arquétipos para misturar a sua energia com aquela coisa, para copiar os hábitos daquela coisa. E é uma coisa que a gente tem hoje, por exemplo, uma imagem do celular que você fica olhando para aquela imagem e lembrando daquela figura para o seu psicológico, que te faz conhecer. Claro que arquétipo não se usa de qualquer jeito, um dia eu vou falar sobre arquétipos mesmo, mas é você olhar aquela coisa, entender como que aquela coisa funciona e falar, poxa, tô vendo isso todo dia, até que chega um ponto que você começa a agir parecido com aquilo, como uma espécie de influência psicológica. Só que isso é uma ideia muito tradicional, não é uma coisa nova. A gente tem aí no Kung Fu mesmo estilos de animais que foram criados através da observação, da vivência e a forma de como aquele animal agia. Imagina aqueles velhinhos, os antigos monges, os mais novos, observando o animal e criando movimentos, técnicas parecidas com aquele animal, percebendo que aquele animal tinha uma força, mas que na hora que aquele animal ele golpeava, ele movia o corpo inteiro para golpear. Ele era animalesco de fato. Então a pessoa observando isso conseguiu de uma forma colocar numa caixinha e fazer arquétipos e criar dentro do Kung Fu estilos de animais. Pra quem não sabe, acho que eu já comentei na aula, eu fiz Kung Fu por um bom tempo. Estilo do fiz... macaco. Então, exatamente. Esses estilos aí que a gente tem, os mais tradicionais, né, que é o macaco, cobra, punhos de tigre, né, a gente vai ter esses estilos mais clássicos aí, mas a gente tem outros, por exemplo, quando eu fiz garras de águia. Ele já era um estilo bem derivado, inclusive ele foi um estilo passado pela polícia militar por um bom tempo, como a atividade de arte marcial. E ele foi um estilo muito interessante na época que ajudou pra mim, porque o professor que eu tive foi um professor muito bom. Então ele ainda trazia toda aquela ideia tradicional, ele gostava de fazer a gente fazer meditações, ele trazia ainda estudos antigos, ele que me ensinou bastante sobre unir corpo, mente e alma. Então assim, eu tive esse aspecto, mas os estilos mais puros começaram lá com os animais mais tradicionais, derivaram em várias coisas, e eu como um próprio praticante da arte marcial, eu vi de perto isso, a diferença de estilo para estilo. Alguns são sutis. Por exemplo, tem estilos que são bem parecidos com o outro porque algum deriva do outro, algo do tipo. Tem estilos que não tem nada a ver com o animal, como por exemplo o punho de aço, mas que às vezes deriva do punho de tigre. E daí a gente vai ter lá vários estilos, né? Agora eu não vou saber lecionar, né, uma ordem do que como foi criado ou não, mas que é o ser humano trabalhando com arquétipos desde os primórdios. Então, por exemplo, o estilo do macaco trabalha muito com a cobracia mesmo. E a gente trazer essa ideia pode parecer bobo, porque fala assim, macaco pula. Não, mas não é dessa forma. O ser humano conseguiu observar, detalhar e criar uma forma própria, cada um. Então a gente trabalha com arquétipo desde os primórdios e hoje o arquétipo que a gente trabalha é através de uma imagem no celular. Olha que doido. Então a gente vai fazendo uma evolução não só tecnológica, mas também dentro do meio da magia. Então quando a gente fala de adaptações tradicional, é disso que a gente fala. É de trazer aquela coisa que era da natureza, mas para um aspecto do nosso cotidiano, hábitos cotidianos e por aí vai. Aqui a gente tem alguma dúvida, alguma coisa? Não. Também não? Perfeito. Então, gente, vamos passar o próximo slide aqui, onde a gente vai chegar finalmente em universalismo. Ó, deixei até um slide bonitão aqui pra gente. Para falar, porque é o tema do nosso curso, né? O nosso curso é um curso de desenvolvimento de magia e universalismo, né? Então, ou seja, é um curso de magia e desenvolvimento universal.
E quando a gente fala de universalismo, né? Sobre o universalismo, ele também é uma coisa da neomagia, que é a ideia de não seguir mais um padrão mágico, e sim juntar o máximo de informação possível e complementar isso tudo para uma vertente própria, onde condiz muito com seus elementos filosóficos e metafóricos, e que são ligados, por exemplo, à ideia do caoísmo, gnosticismo, fazendo assim um conjunto com a magia tradicional e a espiritualidade, principalmente de viés kardecista. Então, visando assim a expansão da mente, né? E o maior conhecimento da matéria, com controle de basicamente tudo que vimos até agora durante o curso e ainda vamos ver. É basicamente 60% da composição do nosso curso, né? E as ideias do que a gente fala é basicamente tudo isso que a gente está falando até agora. Tudo isso que a gente está falando hoje, a ideia do universalismo, né? É a gente conseguir juntar e ter aí a ramificação de várias outras coisas. De uma forma mais vulgar, fazer mais ou menos uma ideia assim. Será que Zeus existiu? Será que Zeus não é equivalente a Deus? Será que... Pera, mas Deus não tem irmão. Então vamos voltar. Tá, Caos. Será que Caos é equivalente a Deus? Tá, legal. Zeus seria um anjo? E daí é isso, entendeu? É você criar conexões. Universalismo é a ideia da gente conectar tudo aquilo numa rede própria de um princípio único. Então é quando a gente consegue dar sentido a tudo sem tirar sentido de nada. Então, a gente não tira sentido de nada que existe e acaba dando sentido a tudo numa certa conexão. Algumas figuras são a mesma, só que com nomes diferentes. Outras figuras são outras que não foram representadas ali por algum motivo, mas que existiram de fato, e é fazer conexões. Então, quando a gente fala de universalismo e traz a ideia do nosso curso, a gente está falando disso, de conectar elementos e a natureza do universo no todo, tanto nisso, não só como forma religiosa, mas também como forma muito maior e filosófica, né? Então, é como forma científica. Aqui a gente conecta elementos da ciência física, biológica, química. Então, quando a gente fala de universalismo, a ideia da nova magia é aquele simples ditado. Ah, é? Você vê espírito? Então prova. Calma lá, então. Por que a gente vai negar isso? Se é real, a gente não tem medo de lutar. Se é verdadeiro, a gente não tem que ter medo de pôr peito para tentar descobrir. E por isso que a gente tem que ter humildade para entender que a gente às vezes não tem aquele conhecimento necessário, ou a gente não é capaz o suficiente para chegar, mas que a gente acredita que é capaz. Então, o que a gente traz nessa ideia? A humildade de falar assim, não, eu não enxergo espírito, mas eu acredito que tem pessoas que enxergam. Eu acredito que é capaz de enxergar por causa disso, 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 disso. É trazer teoria, é trazer física, é trazer ciência para quem quer ciência, dar razão para quem quer razão, dar sentimento para quem quer sentimento. Então você separa as coisas, passa para a pessoa aquilo que você sabe com humildade, para a pessoa entender que você acredita naquilo, que você semeia aquilo, que você está indo longe naquele assunto e que um dia você procura ser igual àqueles que você se inspira, né? Como, por exemplo, seja desde avatares, né? Como Jesus Cristo, Buda, ou até mesmo outras figuras magistas, como Crowley e por aí vai. Então, assim, é você mostrar que você se inspira, acredita na ideia das pessoas, mas que você não nega um desafio da ciência, só que você não vai ser o último a levantar a mão quando perguntar se alguém é charlatão. Pelo contrário, você vai ser o primeiro. Se você vê que alguém está pegando o seu conteúdo, a matéria, o estudo da sua vida, para falar bobeira, você vai separar em duas etapas. Você vai entender se a pessoa fala bobeira por ignorância ou se ela fala bobeira por maldade. Se for por ignorância, você vai acolher e ensinar, porque a vida é feita de experiência. Se for por maldade, você vai levantar a mão e expor, porque é através do charlatanismo que tudo que a gente acredita de verdade perde o sentido e acaba morrendo, e principalmente caindo em esquecimento, fantasia e simplesmente besteira. E daí a gente cria um aspecto ilusório na nossa vida, na nossa realidade, de que ciência anda para um lado, magia anda para outro, católico anda para outro, quando na verdade tudo isso está conectado e entrelaçado. Então é isso que eu venho trazer no final do curso quando fala sobre universalismo. Isso é universalismo. Será que quando a gente tenta conectar tudo, a gente não acaba se distanciando